Então, sem mais delongas, né, eu chamaria para o início da nossa conversa um jovem engenheiro de 24 anos, né, talvez, não 24 ainda? Ainda não engenheiro, não, já é engenheiro. Eu vou pegar uma parte tua, o pessoal que é da engenharia sabe daqui, nós temos um aluno que foi, e aí vou ajustar com Campus Party. A primeira vez que eu tive na Campus Party em São Paulo, eu fui para assistir um aluno nosso de engenharia elétrica ou eletrônica, mecatrônica, que foi o menino que criou a primeira impressora 3D do Brasil. E ele estava incubado na nossa Raiar aqui no Tecnopuc, e eu me lembro que às vezes saía 11, meia-noite, ele estava sozinho na incubadora, soldando fiozinho, e ele se lançou para uma reportagem da Rede Globo no Campus Party, que era a Krug, né, o nome dele, da Cleaver, né, a empresa Cleaver. Pois bem, ele ganhou o prêmio de engenheiro do ano do Rio Grande do Sul e até hoje acho que não se formou. Não se formou, né, Ana? Ele não é formado, né, naquilo que a gente julga a formação, né, profissional, não tem o número do CREA, mas ele é um dos maiores engenheiros que nós conseguimos formar aqui dentro. Então, esse é um paradigma que tu vais trazer aí, tenho certeza, junto com o Krug, né, esse processo. Eu tenho a honra de passar a palavra, então, para o xará Luiz Fernando da Silva Borges, para dar o seu recado aqui para frente. Contigo. Boa tarde. Computador, por favor. Eu agradeço aos organizadores do evento, ao sindicato pelo convite, por viabilizarem a minha presença aqui. E, assim como o Dado, palestrei na Campus Party algumas vezes, parece que tem alguma coisa em comum. Eu costumo falar que não é que o mundo é muito pequeno, é a bolha que é muito apertada, né? Então, o pessoal que está na bolha de tecnologia, a maior parte se conhece. E na Campus Party, eu cheguei a assistir, inclusive, algumas palestras do Dado lá. Isso daqui é a senha. Bom, apesar de ter 24 anos, eu aprendi algumas coisas com meus pais boomers aí. E nessas palestras, eu quero que o Dado, se estiver me escutando agora, saiba que ele converteu um. Porque apesar de ter 24 anos, eu não tenho TikTok. Vou sair daqui e vou fazer um. E eu estava me sentindo muito culpado de, poxa, é um evento de engenharia, é um evento no Rio Grande do Sul, como ele mesmo disse. Como é que eu vou montar a apresentação? Como é que eu vou falar? Geralmente eu falo de inspiração na engenharia, coisas da engenharia que eu fiz, que deixei de fazer, pesquisas de engenharia biomédica e tudo mais. E eu estava me sentindo culpado de eu ter colocado a minha arroba do Instagram no final da apresentação. Então, de novo, Dado, muito obrigado, né, por ter preparado o evento. Isso daqui é o timer, né, para eu não perder a noção, que é muito fácil. Eu quero falar que parte da engenharia do futuro, faz parte da engenharia do futuro, uma engenharia que faz coisas serem controladas com pensamento. Eu tive a oportunidade de desenvolver durante o meu ensino médio, ensino técnico no Instituto Federal de Aquidauana, do Mato Grosso do Sul. Apesar de fazer faculdade hoje em São Paulo, eu sou de Aquidauana, Pantanal, novela, né, que está aí em alta. Tive a oportunidade de desenvolver pesquisas em engenharia biomédica que participaram de diversos eventos nacionais e internacionais no assunto e ganharam alguns prêmios. A área em que eu principalmente atuei foi a área de interface cérebro-máquina. Existe uma área dentro da neurociência que estabelece uma série de técnicas de como você consegue extrair atividade cerebral, enviar essa atividade cerebral para um programa de computador e fazer esse programa de computador entender o que essa atividade cerebral quer dizer. Em outras palavras, você consegue controlar coisas com pensamento. Com esse método aqui. Existem vários métodos de extração de atividade cerebral, alguns invasivos, não invasivos, semi-invasivos. Você envia, então, essa atividade cerebral para uma série de modelos matemático-computacionais que vão fazer essa decodificação, e aí você pluga o output dessa decodificação em algum aparelho, em algum dispositivo. Uma dessas manifestações
dessa interface cérebro-máquina é você poder externar a vozinha que fica dentro da sua cabeça. Sim, isso daqui serve, por exemplo, quando você está registrando, se uma pessoa está com um implante semi-invasivo, você consegue fazer com que ela fale alguma coisa, fale alguma frase, você registra ao mesmo tempo os sinais cerebrais e ao mesmo tempo os fonemas ali do áudio, da gravação. Machine Learning, inteligência artificial, você pluga no computador, você treina o modelo e depois de algumas iterações, você consegue fazer com que a pessoa, só imaginando aquilo que ela disse, só imaginando aquilo que ela estava falando, o computador vai falar por ela. Uma outra demonstração, que é mais um pouco dramática, mas um pouco parte da engenharia e mecânica, é a reprodução de membros artificiais. Essa é uma pessoa tetraplégica que está, pela primeira vez, depois de muito tempo, se alimentando de um pedaço de chocolate usando as próprias intenções das suas atividades cerebrais. Nessa época, quando eu conheci a área de interface cérebro-máquina, graças a um dos precursores da área, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que em 2014 fez uma pessoa completamente paralisada dar o primeiro chute da Copa do Mundo, usando um exoesqueleto robótico controlado pelo pensamento, eu olhei para isso e falei, é isso, eu quero fazer alguma coisa nessa área. Isso eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu falei, preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Só que, por algum motivo, eles não queriam deixar a criança abrir cabeça de animal para colocar coisa lá dentro, não tinha laboratório, não tinha estrutura para isso. Então, eu me voltei para um método de controle, ou um jeito, uma manifestação dessa área de interface cérebro-máquina, que é muito comum, próteses robóticas. O jeito que você controla próteses robóticas é muito parecido. Você extrai esses sinais cerebrais, não do cérebro, mas de músculos, usando eletrodos não invasivos. Você manda essa atividade cerebral para modelos, eles decodificam, por exemplo, se a mão abre ou se a mão fecha. O problema é que esses movimentos eles são muito limitados, tanto pela mecânica, tanto pelo modelo que faz essa tradução. O que seria necessário seria um modelo de tradução mais contínua desses sinais. Porque, lembra do início? Se eu estou falando e coletando atividade cerebral ao mesmo tempo, eu preciso fazer essa coleta de sinais ao mesmo tempo para eu conseguir alimentar o meu modelo e o meu modelo computacional conseguir traduzir uma coisa em outra. Só que o problema, no caso das próteses de braço, é que eu poderia fazer isso. Poxa, eu falei, já sei então como fazer. Só que, nossa, eu com certeza tenho a solução para esse problema. Basta você registrar ao mesmo tempo os sinais elétricos, os sinais mioelétricos dos músculos flexores da mão, responsáveis pelos movimentos dos dedos, e ao mesmo tempo você registra os sinais cinemáticos. Você cruza esses sinais depois e você tem um programa que consegue controlar muito bem uma prótese de braço. Você tem um programa que consegue romper as limitações de mecanicidade ou engessamento de um modelo de controle de prótese comum. Só que quando eu propus isso, como eu propus que nós fizéssemos esse tipo de coleta, esse tipo de experimento, eu esqueci de algo que é muito comum de você esquecer quando você está muito animado para fazer uma pesquisa, participar de um evento, ganhar um prêmio, etc, etc. Eu esqueci, no caso, que pessoas amputadas não tinham um braço. Então, você não conseguia coletar sinais de movimento de uma pessoa que não tem braço. A solução para isso foi utilizar uma terapia muito conhecida pelas pessoas que fazem fisioterapia, terapia ocupacional, para tratar pessoas que têm a síndrome do membro fantasma. A síndrome do membro fantasma é uma síndrome caracterizada por pessoas que não têm alguma parte do corpo, do membro, e elas ainda sentem o membro, porque a área do cérebro que representa esse membro ainda está lá. 80% das pessoas relatam esse tipo de situação. Se você colocar, o interessante é que se você colocar um espelho cobrindo o membro remanescente da pessoa, pedir para a pessoa colocar o braço que ela ainda tem na frente do espelho, pedir para ela fazer movimentos com o braço que ela ainda tem olhando para o espelho, ela vai reportar a sensação que o braço que ela não tem está lá. Que o braço que ela não tem está fazendo os mesmos movimentos, as mesmas coisas. Eu implementei então essa técnica para que você conseguisse fazer com que uma pessoa amputada, esse voluntário ele não tem um braço esquerdo, ele está nessa terapia da caixa de espelhos,
nós estamos registrando ao mesmo tempo ambos os sinais mioelétricos e os sinais cinemáticos, para depois correlacionar isso e treinar um modelo. Desse jeito, foi possível fazer a tão esperada coleta. Só que tinha uma segunda parte, não é só controle, o cérebro precisa de feedback. Se eu não tenho visão, às vezes eu não consigo saber ou tato, eu não consigo saber até onde ir em determinadas situações. Então você precisava fazer a parte do feedback. Pois bem, às vezes o truque não está na técnica, no código, o truque está no cérebro, no jeito que você interpreta a situação. Isso daqui é um experimento muito famoso na psicologia, chamado a ilusão da mão de borracha. Ele é feito quando você coloca uma mão que é falsa na frente da pessoa e a mão da pessoa escondida dela. Você estimula ao mesmo tempo a mão que é falsa, a mão que é real, pede para a pessoa olhar só para a que é falsa, e quando você estimula a falsa, olha o que acontece. A pessoa reage como se aquela tentativa de agressão fosse na mão que não é dela. Bastava, então, implementar uma versão virtual de tudo isso. Que tal, ao invés de uma pessoa encostando, você criar uma matriz de elementos vibratórios capaz de reproduzir aqueles padrões de toque? Que tal você aliar isso com um ambiente virtual, onde a pessoa amputada vai ter um treinamento, vai ter um condicionamento cerebral para assistir esse estimulador aqui passando na mão e, ao mesmo tempo, sentir aqueles padrões vibratórios na região do bíceps. Com isso, os nossos voluntários começaram a reportar, ao longo das sessões, ao término da 6ª, 7ª sessão, que eles estavam ok, recebendo e sentindo alguma vibração aqui, na região do bíceps, mas eles também estavam sentindo essas sensações na extremidade do membro deles, que não existia. Depois disso, foi hora de integrar tudo. Que tal, então, ver a manifestação desse método de controle capaz de expressar esses movimentos e fazer o feedback tátil? A pessoa, então, está usando esse aparelho de coleta de sinais elétricos, que está sendo enviado para o computador aqui, Dango Bluetooth. O computador contém um modelo que vai decodificar esses sinais. Depois, o modelo devolve os sinais de movimento para o módulo que faz as vibrações. O módulo vibra aqui na região do bíceps e a pessoa vai ver projetada lá o que ela está fazendo. Todos os movimentos vistos aqui nesse braço virtual são movimentos imaginados, são movimentos planejados pelo córtex motor dessa pessoa. Ao mesmo tempo, a sensação que ela tem, como ele próprio mesmo, as pessoas próprias disseram, de estar controlando e sentindo um braço que elas não têm. Esse projeto ele foi premiado internacionalmente em diversas feiras científicas de nível médio. Foi a primeira vez que o Brasil conseguiu o primeiro lugar da categoria de engenharia biomédica nesse evento internacional, que é o maior do mundo. Ele teve uma certa repercussão depois disso, em que um novo jeito, um novo paradigma tinha sido apresentado, e daí, conectando com alguma situação que já foi dita na primeira palestra, o pessoal enviava o e-mail para o meu professor, orientador, perguntando: nossa, eu gostaria de implementar isso, como é que a gente faz e tudo mais. Eu falava: olha, você envia um e-mail para o meu aluno, que na verdade foi ele que fez. E aí, durante esse tempo, eu tive que contribuir, eu tive o prazer de contribuir com diversos trabalhos que acabaram implementando esse método no controle de próteses, no controle, inclusive, de artefatos de videogame. Como você consegue fazer uma pessoa interagir com um jogo de videogame ali, usando só a intenção cerebral, Por causa disso também, dessas premiações, um laboratório Lincoln Lab do MIT batizou um asteroide com o meu nome, o 3353 da Silva Borges, e essa é alguma das coisas que a prática da engenharia pode levar a gente. E já nessa área da engenharia biomédica, da interface cérebro-máquina, o que eu me encantei foi com a reação das pessoas que estavam usando a tecnologia. A pessoa amputada que disse que às vezes se emocionava lá na hora do experimento, a gente tinha que parar a coleta de dados, dava um ESC ali, dava um Alt F4 para parar a coleta de dados. O jeito que essas pessoas nos tratavam, às vezes a inovação não era muito técnica, não era lá essas coisas para as pessoas do machine learning, para as pessoas pós-doutor, blá, blá, blá. Só que para a pessoa que estava usando, para o usuário, aquilo era tudo.
A pessoa chorava e dizia, parecia que o meu braço estava num molde de gesso e pela primeira vez eu estou quebrando isso e conseguindo movimentar pela primeira vez. Eu posso ter uma perspectiva em que, se isso não fica pronto no meu tempo, não tem problema. Mas pessoas que eu conheço que são mais novas que eu, que tenham essa mesma condição, possam usufruir disso no futuro. E foi aí que eu decidi que a engenharia que eu queria fazer para a minha vida, a engenharia que importava para mim, é a única engenharia que, na minha opinião, é aquela que deveria ser o objetivo da humanidade. Que é a engenharia que é de benefício para o ser humano. A engenharia que serve o bem-estar humano, a engenharia que pode transformar a saúde humana, a engenharia que salva vidas. Na mesma área, então, de engenharia biomédica e neurociência, eu comecei a estudar justamente uma interface mais próxima do cérebro. A interface com eletroencefalograma e tudo mais, uma vez que eu consegui apoios de instituições privadas para poder fazer essa demonstração. O jeito ou o método, o ambiente em que eu escolhi demonstrar essa mesma área de interface cérebro-máquina, foi a classificação de consciência ou de responsividade em pessoas que sofreram algum tipo de traumatismo crânioencefálico. Alguém já se perguntou como é que você faz para saber se uma pessoa é inconsciente, está consciente, está em coma, está em estado vegetativo? O pessoal usa uma tabela chamada Escala de Coma de Glasgow, em que o médico chega para o paciente e fala o seguinte, se você estiver me ouvindo, por favor, tenta piscar seus olhos. Se você estiver me ouvindo, por favor, tenta apertar minha mão. Tem alguns métodos também que não dependem da verbalização, só que a maior parte, assim como é possível ver aqui nessa tabela, dependem do paciente escutar e principalmente ter atividade motora. O que acontece é que alguns pacientes estão 100% capazes de escutar, 100% capazes de entender aquele tipo de pedido do comando, só que eles não podem fazer. Porque às vezes o acidente de moto, o acidente de carro que levou eles até aquela condição, pode ter lesado a coluna deles e eles estão completamente paralisados. Como então medir essa responsividade? Em 2008 foi feita uma pesquisa em que vários pacientes classificados como em coma ou estado vegetativo foram colocados dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional que mede a ativação cerebral e o neurocientista, o professor Adrian Owen, simplesmente fez o seguinte, perguntou para esses pacientes, hey, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, imaginem que vocês estão jogando tênis para responder sim para uma pergunta e imaginam que vocês estão andando ao redor da casa de vocês para responder não. O resultado foi que em 1 em 4 pacientes que ele testou na pesquisa, 1 em 4 pacientes conseguiu responder, porque ele tinha esse dispositivo. Mas por que isso não é utilizado até hoje? Por que eu não posso ir nos melhores hospitais de referência no Brasil e utilizar isso? É inviável. Quando uma demonstração científica às vezes é feita, é dentro do laboratório, em condições ideais de temperatura e pressão, considerando que uma vaca é uma esfera no vácuo, né? Você tem a habilidade de transformar isso para uma coisa que você vai entregar na mão do cliente, o cliente vai abrir dentro de uma caixinha e vai usar, utilizando certas iterações. E a interação necessária nesse caso era transformar tudo isso em um meio portátil, utilizando a tecnologia de interface cérebro-máquina. Se essa mochilinha aqui que essa pessoa estava usando era capaz de interpretar a intenção da pessoa de chutar a bola, por que não miniaturizar tudo isso? Esse foi o setup que eu criei, fazendo com que um programa coletasse as intenções motoras da pessoa, de movimentar, por exemplo, a mão direita dela para responder sim para uma pergunta e a mão esquerda para responder não. Esse daqui é algum resultado que você tem dessa ativação cerebral quando você imagina a sua mão esquerda e aqui quando você imagina a sua mão direita. Sim, aquele verdadeiro paradigma é real. Essa, então, foi a maneira de embarcar, digamos assim, todo o sistema, e esse daqui é o cenário pretendido. Essa pesquisa, novamente, foi reconhecida internacionalmente, inclusive pela Associação de Avanço à Inteligência Artificial, por justamente mesclar essas aplicações de machine learning para esse objetivo na área médica, que é uma coisa 100% em voga hoje em dia, por questões da pandemia. Falando de pandemia, no início da pandemia, vocês poderam ver essas manchetes aqui.
Falta de respiradores, falta disso, falta daquilo. Na engenharia, principalmente o pessoal da engenharia de materiais sabe, se você quiser ver qual que é a performance de material, você vai lá, coloca no equipamento e testa estressando ele. Pois é, a pandemia estressou diversos dos nossos sistemas, tanto o sistema de produção, o sistema cadeia produtiva, que vocês estão acostumados de ouvir. E um dos sistemas foi o médico. Não tinha certos equipamentos para todo mundo. Com meu sócio da startup da interface cérebro-computador, nós decidimos converter os testes clínicos que iam acontecer, já aprovados pelo CONEP, porque as UTIs estavam ocupadas agora de pessoas com Covid, para a fabricação desses ventiladores pulmonares de emergência. Só que quando começou tudo isso, você começou a ver coisas como isso daqui. Iniciativas que não tinham consultado médicos, iniciativas que não sabiam o mínimo do que estavam fazendo, e estavam fazendo, por exemplo, algo que fazia compressão e descompressão desse balão de ressuscitação, usando um motor de para-brisa que você não tem controle nenhum do que você está fazendo. Então, às vezes, antes de você fazer alguma coisa, você tem que ter alguma referência. E você não pode fazer isso, porque esse ato de você respirar, que você está fazendo nesse exato momento, a maior parte do período não conscientemente, me desculpe por lembrar cada um de vocês que estão respirando agora, porque eu acabei de desligar a respiração automática de vocês. Agora vocês estão respirando, vocês estão vendo que vocês estão respirando. Porque você precisa controlar vários parâmetros. Você precisa controlar a pressão máxima, você precisa controlar a frequência da respiração, você precisa controlar a pressão que ainda fica no pulmão da pessoa depois que ela realiza as respirações. Você calcula a taxa em que você faz o ar para dentro e o ar para fora, a inspiração e a expiração, e isso nunca você poderia controlar com um motor de para-brisa. Essas iniciativas de você começar a construir esses equipamentos nasceu bem antes da pandemia, lá em 2010, onde o MIT inventou esse conceito de fazer um ventilador de emergência por meio da compressão e descompressão de um balão de ressuscitação. Aqui no Brasil, nós tivemos diversas iniciativas, inclusive uma aqui do Rio Grande do Sul, chamada a T20, da empresa Bold. E, na minha opinião, não é só porque ele é um dos outros painelistas, mas a principal iniciativa aqui, a mais bem-sucedida, foi do Inspire, a criação de um ventilador pulmonar desses moldes pela Escola Politécnica, sob a coordenação do professor Marcelo e o professor Raul Gonzalez. Já eu e o meu sócio, nós estávamos interessados nessa área, investigando como que nós poderíamos contribuir nessa área, e tudo foi feito aí como mando figurino, com as iterações necessárias de um projeto de engenharia, que passa aí pelos processos de MVP, produto minimamente viável, que o pessoal de negócios tanto conhece. Ele também é baseado nesse esquema da compressão e descompressão do balão de ressuscitação, tem todas as atividades necessárias e requisitos necessários de segurança para atender a necessidade que ele precisa atender. Nós batizamos ele de Leven 67, porque Leven, vida em alemão, em holandês, e 67 é o DDD do estado de Mato Grosso do Sul. Tem essa interface com o usuário, tem todos os parâmetros que nós identificamos com os médicos e fisioterapeutas que são necessários para esse sentido. Fizemos, como eu disse, diversos testes de segurança. Isso daqui é no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica na cidade universitária, onde hoje eu tenho o prazer de estudar, no Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança, uma faculdade particular com um modelo de ensino super inovador dentro desse instituto. Os testes foram realizados pré-clínicos, primeiro em animais, utilizando suínos como exemplo. Depois desses testes serem bem-sucedidos, os testes clínicos realmente em seres humanos foram realizados, mostrando aí todos os dados de resumo. O que tinha que ficar para cima, ficou para cima, o que tinha que ficar para baixo, ficou para baixo. Ficou tudo bem. Ainda na questão da pandemia, nós tivemos outros problemas, outras problemáticas que, assim como o Dado disse, às vezes não eram muito da parte da engenharia, mas era mais uma questão sociológica, uma questão cultural, uma questão de ideologia. Não pode ter. Só que o problema é quando os decision makers, as pessoas que fazem as tomadas de decisões, elas usam isso em detrimento da lógica, da razão, da evidência independentemente verificada, da luz do método científico. E uma das exemplos foi o negacionismo no caso da vacina. Pais acreditando em correntes do WhatsApp
que diziam que vacina ia fazer seu filho pegar miocardite, que ia morrer, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e as taxas de vacinação infantil começaram a despencar. Esse é um exemplo que, às vezes, o segredo não está em fazer uma PCB nova, não está em fazer um sistema de material novo, um código novo. Às vezes está em pegar uma coisa que está na prateleira, já existente, e colocar em uso. Eu implementei na minha cidade, em parceria com a Prefeitura Municipal, um programa de vacinação infantil contra a Covid-19, usando a tecnologia de realidade virtual. Lembra quando a pessoa amputada ficava olhando aquela bolinha passando na região do bíceps dela? E aí ela tinha a sensação que, na verdade, a bolinha estava passando lá na mão que não existia? Acontece que você consegue induzir o mesmo fenômeno com a questão da agulha. Se a criança, no momento que vê a agulha, ela vê que ela tem uma fadinha fazendo ali um feitiço na região onde a vacina vai ser aplicada, ela não sente dor. Quando o enfermeiro vai fazer ali o algodão com álcool, a fadinha está passando uma pedra de gelo. Esse cruzamento de estímulos no cérebro gera essa associação. Quando você coloca a agulha, a criança não sente a dor da agulha penetrando o músculo, ela sente uma sensação de aquecimento, porque a fadinha coloca uma pedra de fogo lá. E as reações que nós tivemos foram essa iniciativa aqui já era utilizada há algum tempo em redes privadas, redes particulares, só que até onde vai nosso conhecimento, essa foi a primeira vez que essa iniciativa foi implementada no SUS, que a Prefeitura Municipal da minha cidade decidiu, no caso dela, perenizar. Ou seja, todos os postos de coleta de sangue, todos os postos de vacinação, para futuras campanhas de vacinação, vão ter essa tecnologia, para o alívio do desconforto ali momentâneo. Ganhou página inteira no Estadão, teve essa repercussão. E eu finalizo dizendo que eu espero com que essa exposição breve consiga ter convencido um pouco que talvez a engenharia possa ser, na verdade, uma das expressões humanas mais humanas, se assemelhando até mesmo com a arte. Que a tecnologia pode ser, na verdade, a prática do engenheiro, a prática da engenharia, a arte de servidão para o próximo, a arte de servidão para o ser humano, para o alívio do sofrimento humano e até mesmo, em alguns casos, para salvar algumas vidas. Obrigado. Muito bom, Luiz. Parabéns. E ele disse que ainda não é engenheiro, né? Mas tudo bem. Muito obrigado, muito provocativa a tua exposição, e eu acho que a engenharia tem essa questão de olhar curioso, né, atento e com essa visão de que a gente pode transformar o mundo para melhor, né, e para as pessoas. E essa questão de, né, eu sou de humanas, eu sou de exatas, vai caindo por água, né, na medida que a gente começa a ver que somos todos humanos, né, e a gente pode estar trazendo os algoritmos, os números, né, as reações, né, da natureza para um melhor entendimento da nossa natureza humana, que não é, às vezes, tão lógica, ou talvez não seja tão lógica, porque nós ainda não chegamos a entender a lógica que nós até então compreendemos.